Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo neste canal. Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Carolina Feitosa e aqui eu compartilho reflexões sobre identidade, maturidade e propósito, lições de vida com Deus. E desde o começo da semana, Deus tem falado muito comigo sobre organização. Há uma razão para isso. Eu tenho percebido que nos últimos tempos, o diabo ele tem se empenhado arduamente em criar ferramentas de distração para fazer com que a gente perca tempo. Perca tempo em relação a se relacionar com Deus, mas principalmente em relação a cumprimento de propósito, para que a gente não cumpra o nosso propósito. E talvez por isso Deus tenha falado sobre organização, porque a organização é uma ferramenta justamente para a gente usufruir melhor do nosso tempo, que é um recurso que Deus nos deu para cumprir o nosso propósito. Porque a organização ela faz com que a gente defina prioridades. E definindo prioridades, você consegue listar o que é mais importante, o que é mais urgente, para que você não perca tempo em coisas que não são importante, que não são prioridades. E isso vai te dando foco, vai te dando direção para você usar a sua energia, o seu esforço na direção certa, na coisa certa, no tempo certo. Então o foco vem através dessa prioridade que começa na organização. Então a base para isso é a organização. A organização tem muito a ver com o nosso chamado. E Deus usou alguns textos para falar comigo sobre isso, e eu quero ler para você. Lucas 16, a partir do verso 1, fala: Jesus contou a seguinte história a seus discípulos. Um homem rico tinha um administrador que cuidava dos seus negócios. Certo dia foram lhe contar que esse administrador estava desperdiçando o seu dinheiro. E aí o verso 10 fala: se forem fiéis nas pequenas coisas, também o serão nas grandes. Mas se forem desonestos nas pequenas coisas, também o serão nas maiores. Essa palavra desonestos aqui não tem o sentido de roubo. Pelo começo do texto fica claro que é sobre o desperdício de recursos. E a parábola trata do desperdício do dinheiro, mas Deus usou para falar sobre o desperdício de tempo, que é um recurso que ele deu. E esse texto ele é muito confrontante, porque no verso 8 está escrito: os filhos desse mundo são mais astutos ao lidar com o mundo ao redor que os filhos da luz. Em outras palavras, o texto está falando que o diabo ele é mais organizado do que a gente. E para ele ter tanto êxito como está tendo, de fato, ele trabalha de forma organizada, ele não trabalha de forma bagunçada. O diabo ele é organizado, ele é astuto, ele é observador, ele é paciente, então ele trabalha de forma organizada para ter êxito. Nós, como filhos de Deus, não estamos agindo dessa forma. Embora o nosso Pai, que é Deus, também seja um Deus organizado, porque Deus ele não trabalha em cima da bagunça, ele não trabalha de forma bagunçada, ele organiza o caos. A palavra fala que Deus é um Deus de ordem. Nós, como filhos de Deus, não estamos imitando Deus, nosso Pai, que é organizado. A gente está agindo pior que o inferno, pior que o diabo. E por isso está deixando de ser eficaz no cumprimento do nosso chamado. Porque sem organização não há prioridade, sem prioridade não há foco, sem foco não há obediência. Isso também fala sobre crescimento, porque o texto fala que se você não é fiel, se você não sabe gerenciar coisas pequenas, Deus não vai colocar nas suas mãos coisa grande. Se você não sabe se organizar para gerenciar o pouco que você tem, o que faz você pensar que Deus vai colocar coisas maiores na sua mão? Deus não expande pessoas desorganizadas, pessoas bagunçadas. Deus dá crescimento para a gente que sabe gerenciar aquilo que Ele tem entregado. Então Deus está nos chamando à responsabilidade de administrar bem aquilo que Ele nos entregou, porque a gente vai prestar conta para Deus não só do que a gente fez, mas também do que a gente deixou de fazer com aquilo que Ele entregou na nossa mão. E a organização ela também antecipa o desfrute da bênção. Quanto mais rápido você se organiza, mais rápido você sabe gerenciar aquilo que Deus te deu e mais rápido você obedece. E a obediência faz com que você desfrute do resultado, dos frutos, da bênção de Deus na sua vida. Falei nos últimos vídeos sobre não ser uma filha mimada, sobre não ser uma filha preguiçosa, e nesse vídeo eu vou falar: não seja uma filha desorganizada. A sua desorganização vai custar muito, porque Deus não vai entregar coisas na mão de gente que desperdiça. E enquanto você não se organizar, você vai estar desperdiçando recurso. Recurso que faria com que você cumprisse o seu chamado, que Deus fluísse na sua vida e que você alcançaria pessoas. A sua desorganização está impedindo o fluir de Deus na sua vida e através dela. Deus está chamando você à responsabilidade. Se organize, porque na organização eu vou trabalhar na sua vida e através da sua vida. E se você não souber fazer isso, organizar a sua vida, organizar a sua rotina, existem pessoas aqui na internet que ensinam isso. Então não seja preguiçosa e aprenda também. Porque enquanto você não aprender, Deus não vai colocar mais coisas em sua mão. Então Deus está falando para nós, para a gente parar de desperdiçar os recursos que Ele nos dá. Se você é uma filha desorganizada, você desperdiça tempo, você está desperdiçando vida também. E Deus ele tem pressa em nos usar. E eu não sei se você tem percebido, mas o tempo tem passado cada vez mais rápido. Então a gente não tem tanto tempo assim e não pode mais perder tempo. Eu acho que esse é o ponto mais importante desse vídeo. Então Deus, através desse vídeo, ele quer nos ensinar uma coisa pontual. Tempo é precioso, não desperdice o tempo, porque é um recurso que eu te dei. Se organize para usar ele bem, porque eu tenho pressa em usar você, mas você está desperdiçando o recurso que eu te dei.
Não há mais tempo a perder. Então é isso, eu espero que essa reflexão tenha te edificado. Se isso aconteceu, eu peço que você curta, compartilhe com pelo menos uma pessoa, se inscreva neste canal e a gente se vê no próximo vídeo.